Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, sintonizados na 105,7. De 20 de agosto de 2025, estamos começando mais um Fala Psico. O tema de hoje é educação física e importância para a saúde mental, e a nossa convidada é a educadora física Patrícia Mendonça. Muito bem-vinda, Patrícia. Oi, Dani, boa noite a todos os ouvintes da Rádio Cultura de Naviraí, né? E a todos os seguidores aí dos seus canais, né? Nas redes sociais. Boa noite para todos. Uma boa noite ao pessoal que nos acompanha através do YouTube e também do TikTok. Patrícia, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental e a questão da educação física, né? Do exercício. A gente vê muitas pessoas enfrentando alguns problemas relacionados, né, à saúde mental, e muita resistência em relação à atividade, né? Até por conta, né, da falta de disposição, da falta de ânimo, mas a gente sabe, né, os benefícios que, né, a atividade física traz, né, para a saúde física e para a saúde emocional também. Eu estava vindo para cá pensando, né, que eu acabei de chegar de Dourados, e eu penso que do mesmo jeito que a gente veste uma roupa, o corpo é a roupa da alma, né? Com E a certeza. gente tem que cuidar dessa roupa. Muito, e tem que cuidar muito, ainda mais nos dias de hoje, né, Dani? É A gente verdade. tem uma vida muito corrida, né? Então sobra muito pouco tempo para a gente cuidar da gente mesmo. E se a gente não traz esse olhar de atenção, a gente acaba comprometendo. E, né, diferente das roupas que a gente tem, essa é a única roupa que a gente tem. A gente não pode, não tem como trocar, né? Não, então a gente tem que cuidar bem, né? Como é que você começou a perceber a relação entre a atividade física e a saúde mental na sua prática profissional? Dani, ao longo desses anos, né, que eu tenho dentro da área da educação física, foi no meu dia a dia mesmo com os meus alunos, né? Quando eu comecei na academia, na própria escola, com os estudantes, né? Foi na observação de como eles se davam com a prática da atividade física. Então, foi relato dos próprios alunos, né? Dizendo quanto estavam se sentindo melhor depois que começaram a praticar atividade física. Os alunos, até os próprios professores, meus colegas de profissão ali, né, comentando que a atividade física ajudava a deixar eles mais calmos, né? Não logo depois das aulas. É lógico que eles ficavam super agitados, mas depois, né, ao longo do tempo, melhora a questão da cognição, melhora a questão da concentração. Os meus alunos de academia, né, sempre relatando que eles chegam na academia, chegam com relatos do quê? De dor, a maioria. Ou a questão do peso, né? Querem melhorar a questão do peso. Então, conforme eles vão trabalhando e vão fazendo as atividades, vem o relato do quanto isso melhorou para eles emocionalmente também, né? Vai fortalecendo o emocional, porque a pessoa vai se sentindo melhor, vai vendo que eles conseguem ir melhorando, né? Ou perdendo peso, ou dormindo melhor, diminuindo o estresse do dia a dia. Então, isso aí é muito gratificante quando a gente vê que aquilo que a gente se propôs a fazer está tendo resultado. A gente percebe que muita gente que tem ansiedade acaba iniciando a atividade física e viciando na atividade física, né? Esses dias mesmo a gente estava conversando, eu e minhas colegas, que é assim, existe muita resistência para começar. E eu falo que o primeiro mês ele é crucial. O primeiro mês ele vai ser definitivo se a pessoa vai continuar ou se ela não vai continuar, né, com a atividade. Ela passou o primeiro mês, ótimo, ótimo, sinal de que ela vai dar continuidade. Foi para o segundo mês, não parou, foi para o terceiro mês, a gente tem a probabilidade de ter uma pessoa que nunca mais pare de fazer atividade física, né? Porque a gente sabe que é complicado, a questão de tempo, né? Hoje eu acredito que a maior queixa das pessoas hoje é o tempo. Às vezes não tem tempo para fazer atividade física, mas
Depois que começa a sentir os benefícios, né? Que começa a sentir uma melhora em todos os sentidos, né? Tanto emocional quanto o próprio corpo, as dores diminuem, aí com certeza ela vai ser adepta aí ao resto da vida. Uma boa noite para a Aninha, está nos acompanhando aqui no Fala Psico. A Aninha diz que ela precisa ser firme na atividade física, né? Não só, né, acredito que da caminhada. Mas é porque tem gente que acredita que a atividade física, só a caminhada, é algo que vai resolver. Ajuda, mas talvez não seja o suficiente, né? Muitas vezes. Dani, tudo depende da situação, Uhum, tudo depende de como a pessoa está, tudo depende do condicionamento dela naquele momento, uhum, né? A caminhada pode sim ser o início, né? uhum. Você pode sim, se você não tem o hábito de se exercitar, a caminhada é uma ótima opção para quem vai começar. E você não precisa começar com 2 horas, 1 hora, não. 30 minutos por dia é ótimo para começar, Uhum. né? Então, o importante é começar. Já ajuda na circulação, né? Totalmente, melhora muito a circulação, sem falar também no alívio de estresse, né? Porque a pessoa caminhando, seja ao ar livre ou seja na esteira lá dentro da academia, é um momento só dela, né? É um momento que tá ali, é o momentinho que ela tem para ela, então alivia bastante. E o que mais te motiva a trabalhar com essa integração entre o corpo e a mente, Paty? É isso, Dani. Nada mais motiva o professor, o profissional de educação física que está ali naquele momento, é você ouvir esses relatos dos seus alunos. Você ouvir ele falando que ele está dormindo melhor, que ele está conseguindo se concentrar melhor no trabalho. Quando diminui as dores, para mim, isso é muito gratificante, porque você passa. Na verdade, assim, Dani, a gente quando começa ao longo da nossa experiência dentro da área, você começa a aprender a ler Uhum. o aluno, né? E você vai sentindo o que ele precisa no dia a dia dele, né? Tem dia que ele chega tão estressado na academia e eu falei assim, eu não posso passar um treino pesado hoje, né? Porque eu preciso fazer alguma coisa para tentar aliviar, ajudar a aliviar o estresse dele. Então, assim, a gente vai trabalhando de acordo com. Lógico, a gente precisa, ele tem um objetivo, ele chega, ele me fala qual é o objetivo que ele quer, né? Mas, por exemplo, se é uma pessoa que trabalha o dia inteiro sentado e chega à noite e fala assim, nossa, eu tô com muita dor na lombar, então eu faço o programa daquele dia, eu tento Hum. passar alguma coisa para aliviar a dor dele daquele momento, né? E quando ele me relata que, nossa, eu tô muito melhor agora do que a hora que eu cheguei, nossa, isso é muito bom. Tem casos onde a pessoa ela tem que tomar medicação para dormir e a prática do exercício físico acaba, de certa forma, levando ao corte da medicação, né? Que o médico vai vendo melhoria e que não é mais necessário medicar para a pessoa dormir, né? Isso é muito bom também do ponto de vista físico, emocional. Muito, Dani, muito. Eu escuto muito. As pessoas a gente conversa muito na Uhum, academia, eu e os alunos, né? E eu escuto também relato, eu tive também toda a experiência da escola, né? uhum, Do quanto a atividade diminui a agitação das crianças à noite para dormir, né? uhum. E na academia não é diferente, né? Ajuda muito. É lógico, a gente tem que tomar muitos cuidados. Por exemplo, se é um aluno que está ali nos últimos horários, no período noturno, se ele fizer uma atividade um pouco mais intensa, ele vai ficar um pouco agitado por um certo período, então ele não vai conseguir logo de cara desligar para dormir, Uhum. né? Mas a qualidade do sono que ele vai ter depois é muito melhor do que se ele não fizesse nada. E você acredita que as pessoas, no geral, elas já reconhecem, né, os benefícios mentais do exercício ou elas ainda estão com o olhar para a parte mais física? Olha, Dani, eu pensei muito sobre essa pergunta e infelizmente não. Uhum, Infelizmente hoje as pessoas ainda ela têm o pensamento de que a atividade física é só para cuidar do físico, uhum. né? Até eu trouxe para você, se você me permite, hoje por acaso eu achei um artigo
que fala sobre a questão do sedentarismo no Brasil, né? O Brasil é o quinto país hoje em números de pessoas sedentárias que não fazem atividade física nenhuma. E o quanto isso impacta na vida das pessoas, tá? Então, assim, foi uma situação que deixou. E realmente, as pessoas elas vão para academia só pensando de repente, eu preciso perder peso, né? Eu preciso perder peso ou eu preciso melhorar minha dor aqui. E só depois elas vão se dar conta do quanto isso está ajudando também na questão emocional, na questão mental, no alívio do estresse, né? Do dia a dia. Mas essa questão ainda de que a pessoa vai para melhorar a parte mental, ainda não está como a gente quer. E assim, e pelos números de pessoas que ainda não fazem nenhum tipo de atividade, que são realmente sedentárias, é muito grande ainda a nossa realidade. É 8% da população do Brasil que não pratica nenhum tipo de atividade, né? Consequentemente, com o sedentarismo vem o quê? Doenças, né? Pressão alta, diabetes, Obesidade. a obesidade, a própria obesidade, a depressão, porque tudo no nosso corpo é questão de equilíbrio e é interligado, né? Então, se o emocional não tá bom, consequentemente o corpo não vai estar bom também, né? Mas infelizmente é isso. A gente ainda tem muito a caminhar ainda nessa questão da conscientização das pessoas nos benefícios que a prática da atividade física pode trazer para as pessoas. Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna com o segundo bloco do Fala Psi. De volta com o Fala Psico, você que está nos acompanhando, que tem alguma dúvida relacionada ao nosso tema de hoje, que é a educação física e a importância para a saúde mental, pode mandar mensagem através do WhatsApp da Rádio Cultura, que é o 67 99890 1057. E para você que nos acompanha através do YouTube e do TikTok, você pode mandar sua dúvida no campo dos comentários. Continuidade, Pati. Quais são os principais benefícios do exercício físico para a saúde mental? Dani, como eu disse, ele alivia o estresse, né, do dia a dia. É um momento que a pessoa tira, que ela precisa tirar para ela cuidar dela. Como você disse, a gente só tem essa roupa e a gente tem que cuidar dela da melhor forma possível, porque não tem como trocar, né? Então, ela melhora a questão da irritabilidade, ela melhora o sono, tem todos os benefícios da questão da composição corporal, a questão física mesmo, né? A pessoa, se ela conseguir manter uma alimentação legal, se ela conseguir manter a constância, ela é importantíssima,
dentro da prática da atividade física, porque Uhum. é através da constância que a gente vai conseguindo ver o quanto você vai evoluindo, né? Uhum. Então, e essa questão da evolução também faz muito bem pra gente, porque a gente vê o tanto que você vai melhorando, né? Você começa de repente com uma carga, depois daqui a pouco você consegue melhorar aquela carga, e isso faz muito bem pra gente, porque você vê que você está evoluindo, né? É, melhora muito a questão do bem-estar, porque você sente que você está fazendo algo por você, né? Que você está ali se cuidando, e quando você sai, é aquela luta para ir para academia, ou para ir para fazer a caminhada, ou para ir para fazer um esporte, Dani. Eu estou falando muito aqui em relação à academia, porque hoje é a minha vivência. Uhum. Mas aqui dentro de Naviraí hoje a gente tem muitas possibilidades de prática esportiva, né? Tanto para as pessoas adultas, eu sei que existem escolinhas de esportes, né? Que as pessoas têm, que podem praticar desde corrida, tênis, futebol, tem as escolinhas de esporte para as crianças, né? Então, assim, existem muitas possibilidades para se fazer atividade física hoje. E a partir do momento que você se dispõe aí e começa a fazer, com certeza, muitos e muitos benefícios você vai ter. O negócio eu sei que é difícil começar, né? Mas depois que começa, a gente e vê tudo isso que está acontecendo, todos esses benefícios que que a atividade física traz para a gente não quer mais parar. Interessante você comentando isso, porque a importância do equilíbrio, né? As pessoas, elas começam a fazer exercício físico, elas veem benefícios na saúde mental, Uhum. né? Acaba sendo uma consequência. E aquele que começa a fazer exercício físico pela saúde mental, ele vê, né, os resultados também no físico, que acaba sendo uma consequência também. Isso. Só que a gente também vê muitas pessoas num desequilíbrio com a atividade física, né? Nos últimos 3 meses eu já vi umas 5 notícias de pessoas que faleceram porque tomaram bomba por práticas, né? Na busca, às vezes, de uma perfeição ou na busca, né, de uma melhor performance. Esse pessoal que acaba fazendo fisiculturismo, às vezes acaba, né, na busca de encontrar um corpo adequado para a competição, colocando em risco a própria saúde também, né? Dani, essa é uma questão muito importante que a gente tem, eu enquanto educadora física, você, né, dentro da área da psicologia, a gente precisa alertar, né? É o uso, é, vamos dizer assim, por conta, Sim, né? sem Sem acompanhamento, né? acompanhamento, sem orientação, de tanto esteroides anabolizantes, né? Quanto de remédios para emagrecer, né? Hum. Inclusive, aqui mesmo dentro dessa revista hoje foi publicado um artigo sobre a tal da canetinha, né? Eu não vou, Ozempic. o Ozempic, Monjaro, e o uso, o quanto está assim, muito, muito grande o uso desses medicamentos por conta, né? Então, assim, a pessoa tem resultado? Com certeza ela vai ter um resultado. Mas e o depois? Hum. Não é? O problema não é o remédio para emagrecer, é o depois. Porque a pessoa vai tomar o remédio para emagrecer a vida toda. Ou ela toma o remédio para emagrecer e acha que só ele vai resolver a situação. E não vai resolver. Se você não tiver uma prática constante de atividade física, uma alimentação equilibrada, e se você fizer só o uso desse medicamento, assim que você parar, o que que acontece? Tá aqui, é pesquisa. Uhum. A pessoa ganha 2/3 do peso que ela perdeu. Depois, cerca de um ano depois, ela volta a engordar mais de 2/3 do peso que ela tinha. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. O equilíbrio, como você falou, é tudo. Vai fazer atividade física? Sim, mas vamos fazer com cautela, né? Vamos fazer com cuidado. Eu acho que a alimentação ela é fundamental para você conseguir atingir os seus objetivos só com a alimentação, né? Existe, lógico, o lado esportivo, a prática do fisiculturismo para quem quer competir, né? Aí é outra situação. Já não é mais.
eu acredito que para a grande maioria da população, né, que quando procura a prática da atividade física, seja ela esportiva, ou seja ela física dentro de uma academia ou em parques, alguma coisa, é ir com calma, né? Não tem necessidade de fazer uso desse tipo de artimanha, de artifício para chegar mais rápido ao objetivo, né? É respeitar o próprio corpo, né? Respeitando isso. E não fazer loucura. Tem muita gente indo buscar o Mojar lá no Paraguai. Oh, bastante. E a gente sabe que o que é vendido no Brasil tem todo um cuidado, né? Tem uma fiscalização da Anvisa. A gente não sabe como é que funciona essa fiscalização lá. Então as pessoas elas estão colocando no corpo que elas nem sabem o que é. E nem mesmo a procedência do produto, né? Porque se busca no Paraguai, o que você vai saber de onde veio, né? Como é que você vai saber o que você está aplicando em você? É complicada essa situação. Lembrem que o corpo é a nossa única roupa, então tem que cuidar, né? E de que forma que você acredita que o exercício físico ele contribui para a redução da ansiedade e do estresse? Dani, para falar da redução de ansiedade, de estresse, a gente tem que um pouquinho falar da biologia, né? E da fisiologia humana. Quando você faz atividade física, o nosso corpo ele libera a tal da endorfina, né? Da serotonina, que são hormônios que causam bem-estar no corpo da gente. E tem também a questão da diminuição de um hormônio chamado cortisol. Esse cortisol, ele foi por um tempo aí bem falado dele e ele foi muito massacrado, vamos dizer assim. Mas o cortisol, quando você está com um pico de estresse, está com um pico de ansiedade, tá se deixa, às vezes também a pessoa com depressão, né? Existe um desequilíbrio desse hormônio no nosso organismo. Quando você faz a atividade física e existe nosso organismo é perfeito, ele lança esses outros hormônios para trazer esse bem-estar para a gente, ele acaba também equilibrando o cortisol. E o cortisol ele é importantíssimo, ele tem funções importantíssimas, ele não só, quando ele está altíssimo, ele causa sim vários sintomas na gente, como por exemplo, ele dificulta a perda de peso. Ele ajuda, a questão do sono, ele atrapalha bastante se o cortisol está alto. Ele causa resistência à insulina no nosso organismo, que de repente pode causar vir aí. Se a pessoa anda só no pico de estresse e não faz nada para baixar o cortisol, com certeza você vai ter um problema. Você pode gerar uma diabetes no seu corpo no futuro, né? Então, assim, e quando você faz atividade física, a primeira coisa que tem a liberação desses hormônios, então a gente consegue equilibrar um pouco esse cortisol e se aproveitar dos benefícios que ele te faz para o corpo. Ele ajuda a regular o sono quando ele está baixo, quando ele está no nível correto, quando existe esse equilíbrio entre ele e os outros hormônios, ele ajuda na questão do sono, ele ajuda na perda de peso, porque daí ele não inibe as enzimas que quebram a gordura na hora, que fornecem energia para fazer atividade física, né? Então, assim, nessa parte, esses seriam os benefícios, né? Vamos dizer assim, para diminuir a questão da ansiedade e da depressão, da irritabilidade. A gente percebe que tem muita gente desenvolvendo diabetes. Com certeza. E a gente acaba, de certa forma, né, entendendo que isso tem muita relação com a qualidade de vida, né, com a forma como a pessoa está lidando com algumas coisas relacionadas, né, à vida. E às vezes a pessoa ela nem é do tipo que come muito doce, mas tem muita relação com o estresse mesmo. O estresse, nossa, tanto a parte de diabetes quanto a parte de hipertensão, né? Eu tenho alunos que entraram na academia tomando o remedinho de pressão, com o tempo eles conseguiram deixar, né, Dani? Para você ver o tanto que regula, né?
como o exercício físico regula as funções, né, do nosso organismo. É questão hormonal, principalmente. A Maria José, ela Hum. disse que gostaria de saber qual o melhor exercício para depois dos 50 anos, se caminhada já resolve, né? E o que você fala também sobre a questão da meditação, que ela gosta muito também. Diz que está aprendendo bastante com o programa hoje, e ela precisa ir para a academia, que ela é meio sedentária. Oi, Maria José, tudo bem? Maria José, a caminhada, ela é boa, mas eu vou falar porque eu também estou acima dos 50, né? Por acaso estou passando também pela menopausa, que a menopausa, ela causa muitos sintomas no corpo da gente. E o indicado, a caminhada é legal, mas ela não proporciona, não, ela sozinha, ela não proporciona aquilo que o nosso corpo no momento está precisando. Hoje, o mais indicado para as pessoas acima dos 50 anos ainda é a musculação. Porque a musculação, quando você faz exercícios de força, de resistência, a gente fortalece os ossos também. Então, a gente previne aí a osteoporose, né? Mas a hidroginástica é fantástica, porque ela, né, ela ajuda muito, e sem falar que daí ela não tem o impacto, né? O impacto que o chão normalmente tem, mas hoje, dentro da nossa realidade aqui dentro de Naviraí, eu acredito que hoje a hidroginástica é favorável, a prática da musculação imprescindível. Se eu pudesse indicar hoje, é com certeza a musculação, né? Sem falar na questão da mobilidade, né? A meditação, ela é ótima para quê? A gente precisa daqueles minutos para dar uma desligada, né? A gente passa muito tempo trabalhando. Quando a gente não está trabalhando, infelizmente, a gente está nas telas das redes sociais, deslizando o dedinho. Quanto tempo a gente não perde ali e que de repente. E a gente, infelizmente, não consegue desligar, né, Dani? E a gente precisa de um momentinho, 5 minutos, quietinha, como que se diz? Um dia eu ouvi uma pessoa falando assim: eu vou entrar dentro da caixinha do nada e vou ficar ali 10 minutos, porque eu preciso desligar de tudo. Então, assim, mas é de pessoa para pessoa, né, Dani? Às vezes tem gente que vai se dar bem fazendo a caminhada e desliga de tudo, tem gente que vai se dar bem não fazendo nada. Então, aí vai muito de pessoa para pessoa, né? Deslizar o dedinho não é atividade física, Não, só para não ficar é, claro. não é. De Nós, jeito nenhum. nós vamos para um breve intervalo e já já a gente retorna com mais Fala Psico. De volta com o Fala Psico. E as pessoas que estiverem com dúvidas sobre o tema educação física e a importância para a saúde mental podem mandar mensagens através do 67 99890 1057. E para quem nos acompanha YouTube e TikTok, no campo dos comentários. Me surgiu uma dúvida aqui, Paty, enquanto a gente estava conversando. Tem muita gente que adotou o beach tênis como uma atividade física. Mas
algumas pessoas não fazem musculação, elas só fazem o beach. O que que você me fala sobre isso? Olha, Dani, o beach realmente virou febre, né? Muita gente praticando. Se a pessoa já tem um histórico de prática esportiva, ela vai conseguir se sair muito bem e eu acredito que vai conseguir, com a prática, fortalecer o corpo com os exercícios, né? Que o beach ali, você jogando, você consegue fortalecer. Mas se é uma pessoa que, de repente, nunca fez atividade esportiva nenhuma, como beach tênis, ou qualquer outra, ela tem que tomar alguns cuidados, né? Ela tem que partir ali, como é um jogo que você tá ali na areia, então você faz muitos deslocamentos na areia. Então, se o seu joelhinho não está fortalecido, o seu calcanhar não está fortalecido, o seu quadril não está fortalecido, você pode futuramente ter dor, né, nessas partes. Porque o beach ele exige bastante, né? Uhum. Então, são muitos deslocamentos, são movimentos bruscos que você tem que, de repente, né, ir rápido, que exige potência, exige velocidade da pessoa que está praticando. Isso sem falar em ombro, em cotovelo, né? Então, assim, o ideal seria se a pessoa fizesse junto com o beat, fizesse um programa de fortalecimento também, né? Além de melhorar o desempenho dele dentro do esporte, vai proteger ele de futuras lesões, com certeza, tá? Falando um pouquinho agora sobre os idosos, né? Qual que é a importância da atividade física na preservação da saúde mental do idoso? Ô Dani, não sei se de repente você viu no TikTok, se as pessoas tiveram conhecimento de um vídeo. Tem o professor Márcio Atala, ele é um professor de educação física. Ele, por muito tempo, ele apresentou um programa no Fantástico, ele tinha um quadro no Fantástico, né, na Rede Globo. E acho que o ano passado ele soltou um vídeo no TikTok ou no Instagram, eu não tenho, não sei direito aonde, falando da questão dos idosos. E ele falou assim: quanto menor a massa muscular que a pessoa tem, é muito mais fácil ela ter demência do que uma pessoa que tem uma quantidade de massa muscular maior. Sofrer a demência na terceira idade, né? Tá? A partir de 60 anos. E eu fui atrás, lógico, da informação, né? Porque a gente tem que pesquisar. E realmente, eu encontrei um estudo e foi feito no Brasil mesmo, e eles comprovaram, Dani, que a prática da musculação 2 vezes por semana em pessoas acima de 60 anos reduziu drasticamente o índice de de pessoas com problemas mentais e a questão da demência lá na terceira idade, lá para os idosos, né? Então, e tudo, Dani, eu acho que a gente tem que pensar. Hoje, nós estamos aqui novinhas, né? Novinhas, mas tem as pessoas Jovem. jovens, tem as pessoas mais jovens, né? Hoje estão no auge aí da atividade física, do físico, estão bem. Mas a gente tem que ter hoje a gente tem que pensar no futuro. Se perguntar como que eu quero envelhecer, como que eu quero chegar na minha velhice, né? Porque tudo depende de como você vai desenvolver cuidar desse teu corpinho aqui ao longo do tempo, né? Não adianta só a gente chegar lá na terceira idade e querer também. Se bem que hoje, como que se diz, quando chegou na minha vez de envelhecer, o que que eu vejo? Mulheres de 50, 60, 70 anos puxando peso mesmo, né? Trabalhando com fisiculturismo, fazendo pilates, né? Fazendo várias atividades aí. E é o que achei que ia passar a minha velhice fazendo crochê. Não, mas brincadeira, eu não sei nem fazer crochê, Dani. Mas assim, então essa é uma questão que eu acho que a gente tem que pensar.
como que eu quero chegar na minha velhice. Eu quero chegar andando, eu não quero depender de ninguém. Então, eu tenho que, a partir de agora, fazer alguma coisa, porque o nosso corpo ele foi feito para ter movimento, né? Nós somos seres que ao longo da nossa evolução, a gente sempre teve o movimento como parte da nossa vida. Então, quanto mais parado você fica, aquele negócio, se não usar, enferruja, se não usar, para de funcionar. Então, assim, é muito importante a gente pensar em manter uma certa nível de atividade física para a gente ter uma velhice de uma forma saudável e independente, que eu acredito que é o que todo mundo quer. Acho que ninguém quer ficar em cima de uma cama e dependendo dos outros para tudo, né? No período do Covid, alguns médicos eles relataram também a questão da própria sobrevivência do Covid, que tinha muita associação com a massa muscular também, né? Muitos. Então, cuidar. É um investimento que você faz para você envelhecer qualidade de vida. Com certeza, Dani. Às vezes a gente fala assim, eu não gosto de academia. Eu não gosto do clima da academia. Mas hoje, Dani, a gente tem parque aqui, né? A gente tem parque, tem os esportes que se você não gosta, você não é obrigada a fazer, né? A musculação em si, a musculação é ótima. Para mim, ainda é a melhor para se evitar e para ganhar saúde é a musculação. Mas a gente não precisa ganhar músculo somente com a musculação. Fazendo esporte, fazendo o beach, a caminhada ela ajuda, mas você pode procurar outras coisas. Você pode fazer, desenvolver um treino em casa, né? Às vezes, hoje existem aplicativos, né, no celular, já que você passa tanto tempo ali rodando, né, os feeds das redes sociais. Então, se de repente você achar um aplicativo que te ajude, né? A própria Netflix hoje, eu sei que tem vários canais que dão aulas, tem aulas, né, que você pode ir arrastar o sofazinho de casa e fazer a sua atividade física ali dentro de casa mesmo. Então, basta querer, né, Dani? A gente tem que querer. Tem o Pilates de parede, né? O Lá em casa. Pilates, o Pilates de parede, com certeza. Mas eu falo que tudo depende da disciplina. Isso. Às vezes a pessoa ela está com várias questões relacionadas até ao desconforto com peso, e muitas outras coisas, porque a pessoa não tem disciplina. Então, para quem não tem disciplina, é válido às vezes fazer um compromisso de fazer essa atividade física fora, do que você, né, ficar dependente de fazer em casa. Porque se você tem dificuldade em ter, né, iniciativa para fazer essas coisas, vai deixando para depois, acaba não fazendo. Então, os indisciplinados, eu acredito que esse compromisso com algo favorece, né? Vamos dar uma cutucadinha aí em quem tem esteira e bicicleta em casa e fica de cabide, né? 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 Eu sei que tem gente que tá ouvindo aí, que eu sei que tem. Tem lá a esteirinha, a bicicleta guardadinha lá em casa e não faz isso, né? E é fundamental. Se não tem tempo, porque a maioria das pessoas alega, mas eu não tenho tempo, a vida é muito corrida e tal, né? Mas se você tem alguma coisa que te favorece em fazer em casa, use a disciplina. A gente usa a disciplina para ir trabalhar. Não é todo dia que você quer ir trabalhar, mas você vai, né? Com Não é certeza. todo dia que você está disposta a fazer algumas coisas, mas você faz. E a atividade física, ela tem que vir na mesma importância para a nossa vida, né? Eu acho que tudo, Dani, é uma questão de hábito, né? A gente tem que tornar a prática de atividade física como um hábito, como tomar café da manhã, como tomar banho. Ele tem que fazer parte do nosso dia a dia, porque a gente, desde o começo do programa, está falando dos benefícios, né? E não é porque eu estou falando, é porque é provado, né? Que as pessoas, a prática da atividade física traz muitos benefícios. Nós vamos para mais um breve intervalo e já já a gente volta com o último bloco do Fala Psi.
Nós temos aqui a mensagem da Aninha, ela é uma daquelas que tem em casa, ou a bicicleta ou a esteira, né? Vamos fazer uso então, Tem que usar, né? E a Maria José, ela disse que ela quer fazer musculação urgente, mas vai procurar uma academia. legal. Muito bem. Cuidar, né, dessa roupa é fundamental. É a única que a gente tem, então a gente tem que cuidar com muito carinho. Paty, crianças e adolescentes também podem se beneficiar do exercício para os aspectos emocionais e cognitivos? Com certeza, Ana. Ou Dani, com certeza, eles principalmente, né? Porque a cultura de fazer atividade física, a gente tem que implantar ela na infância mesmo, né? Não adianta você ter o seu filho preso dentro de casa, com os joguinhos no celular, videogame, e não dá oportunidade para o seu filho experimentar o que que é um esporte, né? O que que é atividade física. Eu acredito que na Viraí hoje a gente tem várias. Eu acredito que o município ofereça as escolinhas esportivas, né? Dentro até 2017, né? Eu estava no chão da escola, né? Então eu sei, eu entendo como que a criança, o tanto que faz bem a prática esportiva para a criança e o quanto isso reflete na vida adulta dela depois, né? A prática de um esporte ou a prática de uma atividade. Então, assim, até, vamos dizer assim, nos anos iniciais do ensino fundamental, ali do primeiro ao quinto aninho, é a fase que a criança ela precisa vivenciar várias atividades, que ela vai melhorar, ela vai aprender o que que é uma coordenação, o que que é o ritmo, né? Ela precisa brincar, criança precisa brincar e precisa gastar energia, né? Depois ali do sexto até o nono ano, que vai ali dos 12 aos 14, 15 anos, é hora dele começar a vivenciar os esportes. Só que eu tenho comigo que a gente não deve especializar a criança logo de cara em um único esporte. Esse é o momento dele experimentar várias modalidades esportivas. E só depois, de acordo com o que ele gosta, aí ele segue determinado caminho, vai treinar, se ele quiser, né? Mas a gente tem que dar a maior quantidade possível de experiências motoras para a criança, porque com isso ele vai crescer um adulto mais saudável. Eu falo, para tirar a carteira de motorista hoje, se você não tiver uma boa coordenação motora, você não consegue fazer as manobras, né? Então, olha o tanto que isso influencia na vida adulta da pessoa. Então, assim, além das aulas de educação física lá na escola, eu aconselho os pais a procurarem outras possibilidades, né? Desde que onde o município ofereça as escolinhas, ou academia, ou nadar, ou jogar bola, fazer algum esporte, né? Porque além de melhorar a questão da energia, a gente aprende muito tem a questão da disciplina, né? Da pessoa aprender a se desenvolver em grupo, aprender a ter parceria, né? Aprender a trabalhar em grupo e respeito ao próximo, aprender a ganhar, aprender a perder. São sentimentos que hoje a gente vê que infelizmente estão se perdendo, né? Porque as crianças hoje, elas ficam a maior parte do tempo na frente da telinha, né? E às vezes os pais que tentam ocupar esse tempo, Paty, ocupa com outras atividades que são cognitivas também, tipo um reforço, um inglês, né, uma redação, coloca em aulas onde ela continua o esforço cognitivo, Isso. mas ela não tem o esforço físico, né? Não, e é muito importante, né, Dani? Porque se você deixar hoje,
a criança, não impor certos limites, principalmente no tempo de tela, na questão do estudo mesmo, dessas atividades que você falou, ela vai criando ansiedade, né? Uhum. A criança vai desenvolvendo ansiedade. Eu trabalho hoje dentro da Coordenadoria Regional de Educação, né? Então, a gente trabalha com escolas, as escolas estaduais, as escolas particulares e municipais, de Naviraí e dos 9 municípios aqui do Pone Sul. Então, a gente vivencia relatos, né, de muita ansiedade nas crianças. Infelizmente, temos casos de depressão nas crianças. Então, assim, o esporte, de uma certa forma, a atividade esportiva, ela pode sim contribuir muito na melhora desses sintomas, né? Ou evitar esses sintomas. O que não pode é a criança ficar o tempo inteiro, né? Só fazendo atividades cognitivas, ou jogando videogame. Infelizmente, não dá, né? Não dá. É como eu falei, nós, seres humanos, nós somos feitos para ter movimento. A nossa vida, ela precisa ter um movimento. Então, as crianças precisam sim brincar, se movimentar, tem que ter esse horário para eles, sim. A falta de ter uma atividade que acaba extravasando leva muitas vezes esse aluno para um contexto de agressividade dentro do ambiente escolar, né? Porque ele fica ali ansioso, né, angustiado. E se ele tem uma tendência agressiva, ele não tem para onde, né, extravasar isso, ele acaba extravasando às vezes com agressividade, né? É uma resposta inadequada, é um comportamento de resistência em relação à autoridade do professor. E muitas coisas que hoje a gente até né, vê diagnósticos como o TOD, nem sempre é TOD. Às vezes o que falta para a criança é ter um lugar para ela extravasar, né, a energia. Porque a criança, ela tem muita energia. Ela tem, é nato da criança ter muita energia, né? E a gente precisa fazer com que ela gaste essa energia e de uma forma lúdica, né? Não só ali estudar é, lógico, quem tem a possibilidade de fazer o filho participar de fazer uma outra língua, desenvolver uma aula, fazer uma aula de música, né? Essa parte cognitiva ela é maravilhosa, mas você também tem que ter, é o tal do equilíbrio, né? Que a gente está falando desde o começo do programa. A gente tem que equilibrar, sim, as atividades e ofertar, dentro das possibilidades de cada família, é lógico, a parte física para a criança também. Ô, Paty, existe uma dose mínima de exercício, né, para que os benefícios mentais comecem a aparecer? Tem, Dani. A Organização Mundial da Saúde, hoje ela diz que a gente precisa fazer 30 minutos por dia, todos os dias, ou se você não tem essa disponibilidade, você faça 50 minutos 3 vezes por semana. Essa é a recomendação da Organização Mundial da Saúde. Então, é aquilo. Só começa, né? E tem aquele que não faz Ah, 30 minutos, aí ele tira um dia para caminhar, ele caminha 6 horas e no outro dia ele não anda, não né? anda, daí ele desanima, porque as dores vêm, com certeza. O Ô, atleta Michele, você tá com cara que você anda caminhando 6 horas. é o atleta de final de semana, né, Dani? Ou então o atleta de verão, né? Só faz as coisas lá no finalzinho do ano, ou então desespera quando tá chegando o dia de tirar umas férias e curtir Pra uma praia. praia. Aí quer resolver o que ele não resolveu o ano inteiro, ele quer resolver ali em um mês. Aí chega na academia ou vai pro parque, corre. É onde que acaba se machucando, né, Dani? Porque a atividade física, ela precisa ter uma progressão, né? A gente precisa progredir. Então, você começa devagar e vai aumentando aos poucos. E não querendo desanimar, mas eu não posso não falar, né? Também não estou aqui para dizer que você vai para a academia e em um mês você vai ter aquele resultado. Não. É tempo, Dani. É tempo. Quando você iniciar a atividade física, você tem que pensar que é um dia de cada vez e a gente precisa ter constância, né? E não parar, porque
senão o resultado não vem. Você pode ficar ali um mês, como você falou, querer tentar resolver tudo num mês, mas não vai dar o resultado que você está esperando. Nem Não um existe mês milagre. e nem só um dia por semana, né? É Não. a continuidade ali, a disciplina todos os dias, né? A Um, constância. um dia na semana é perda de tempo, até 2 dias por semana. Antes, se você faz, de repente, um conjunto aí, você faz digamos, joga a bola 2 vezes por semana. Sim, você pode complementar daí com a musculação mais 2 dias, né? Mas só 2 dias por semana ainda também é pouco. Mas aí eu falo, é melhor dois do que nenhum. E que mensagem você deixaria, né, para quem está nos ouvindo e ainda não encontrou uma motivação para começar a se exercitar? Nossa, Dani, começa. Começa hoje, começa amanhã. Se proponha a ter metas curtas, não metas longas, né? Eu vou tentar começar com 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, mas começa. Eu vou começar com 30 minutos por dia, com 20 minutos por dia, mas começa. O importante é você dar o primeiro passo, né? E lembrar tudo que a gente falou hoje, da questão de seu corpo é a sua morada, né? É a sua casa. Então, a gente tem que manter a nossa casa organizada, a nossa casa arrumada, para que a gente consiga viver com qualidade de vida e chegue aí na nossa velhice independente, né? E com saúde. Eu acredito que é o mais importante. Você falou isso e eu achei bem interessante. Porque tem gente que pensa, ah, não, quando eu tiver velho, eu reformo, né, a morada. Só que uma reforma na velhice, ela é complexa, então é melhor você evitar a reforma, né? Você levar uma vida, né, com qualidade de vida, cuidando da alimentação, cuidando, né, do exercício físico e cuidando emocional. Se você cuidar bem dessa tríade, você vai envelhecer com qualidade. Quando eu tô com dor, eu fico triste, eu fico irritada, né? Eu acredito que as pessoas são assim. E, infelizmente, a nossa jornada do dia a dia, eu trabalho 8 horas sentada. Então, mas todos os dias, eu tenho meu horáriozinho do almoço, que eu tirei, eu vou, porque hoje eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar sem, Uhum. né? Mesmo porque é ali que eu consigo melhorar as dores que o serviço de passar 8 horas sentada por dia, ele causa, né? Então, a dor nas costas é a primeira que tem. Então, se a gente não faz nada para melhorar, qualidade você vai ter, né? E aí o emocional, como você disse, pega, porque com dor ninguém fica bem, né, Dani? É verdade. Paty, eu gostaria muito de agradecer sua disponibilidade para vir falar sobre esse tema hoje e te deixar o convite para que você venha mais vezes falar sobre outros temas. Muito obrigada a quem nos acompanhou através da Rádio Cultura, através do YouTube, através do TikTok. A equipe de apoio, Michele, Adam e a Vitória, que também trabalha, né, fechando as agendas do Fala Psico. A quem nos acompanhou aqui até agora, né, muitíssimo obrigada. Nossa, Dani, eu que agradeço imensamente pela oportunidade, né? Eu no começo estava um pouco nervosa, mas é que aqui eu tô falando, eu acredito que eu tô representando meus colegas, né, de profissão. Então, uma responsabilidade muito grande com o que a gente fala, com o que a gente propaga, mas eu procurei, tudo que eu trouxe hoje foi estudado, né? E eu aceito o convite para outras vezes, sim, e muito obrigada mesmo pela oportunidade, tá? Obrigada, Paty. Na próxima quarta-feira vai ser o dia do psicólogo, então a gente vai contar com uma equipe de peso aqui de psicólogos também. Então, vocês que nos escutam, se tiverem perguntas, podem começar a encaminhar para nós através do Instagram, né? Caixinha de perguntas, porque a semana que vem vai ter uma equipe de peso aqui. Muitíssimo obrigada, pessoal, né, pela audiência, por nos acompanhar nos Fala Psicos. Uma boa noite, um bom descanso, excelente semana para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima quarta-feira. Boa noite, pessoal.